Vamos tratar agora da formação permanente dos catequistas. Na hora em que somos chamados a estruturar a formação permanente dos catequistas, nós temos que levar em conta a realidade pessoal, comunitária, familiar, profissional e social de quem aspira a continuar a formação para além do nível básico. É compreensível que seja necessária uma boa dose de reflexão, de discernimento, de criatividade, sobretudo por parte dos responsáveis pela formação. É também oportuno que se favoreçam iniciativas que não isolem os catequistas de sua própria realidade e de sua comunidade, mas que os ajudem a crescer em sua espiritualidade como grupo e em comunhão entre eles. Neste caso, vale a pena valorizar, às vezes, também a formação à distância. É claro que cursos de pós-graduação, como nós estamos tendo também no nosso regional, oferece maior possibilidade de reunir no mesmo lugar professores e formadores de reconhecida capacidade e experiência. Ademais, oferecem mais sistematicidade por estarem menos condicionadas à ação imediata. Ao mesmo tempo, fomenta-se nestes cursos de pós-graduação a comunhão eclesial, porque se encontram catequistas de diversas dioceses e há uma partilha de experiências muito rica que certamente contribui para a formação deles. Em todo caso, é importante respeitar a gradualidade de etapas formativas que ofereça a formação elementar, a formação de aprofundamento e de especialização. Agora, as primeiras duas oferecem critérios mais claros para sua definição e conformação. A formação de especialização é mais complexa. Nós precisamos de especializar catequistas para as diversas idades, para situações especiais, para mentalidades e ambientes próprios, levando em conta o contexto socio-religioso e sociocultural. Daí uma preparação específica. Uma formação específica é aquela formação que prepara coordenadores dos grupos de catequistas nas paróquias. Por isso, não é só formar catequista, mas formar coordenadores de grupos de catequista. E isso exige um perfil próprio destes coordenadores. É próprio dos coordenadores de grupos de catequistas servir de elo coordenador entre o pároco e os catequistas, entre estes, as famílias e a comunidade. Também é incumbência deles a adequada conformação dos grupos de catequizandos, assim como a designação destes aos catequistas. É tarefa deles também a programação, realizada conjuntamente com o pároco e com a comissão paroquial de catequese. A programação de quê? De reuniões, de atividades, avaliando, acompanhando todo o processo catequético. Os níveis de coordenação variam conforme as necessidades. Coordenação na paróquia, numa comunidade, numa capela, com alguns grupos de catequistas. Isto também ocorre quando a coordenação de catequistas especializados por exemplo, catequista de crianças, catequista de jovens, catequistas de adultos, não? São coordenadores específicas. Tudo isso mostra a grande responsabilidade formativa de quem coordena, porque o desempenho de um bom coordenador garante, em boa parte, o êxito da formação, do planejamento e do desenvolvimento da catequese e de sua avaliação, e, sobretudo,
apoia o entendimento e a comunhão entre todos os envolvidos nos processos de catequese. Ao falar da formação, é importante nós dedicar tempo sobre os seminaristas e sua formação catequética. É um novo bloco de reflexão. Muitos jovens escutaram o chamado de Deus a exercer o sacerdócio ministerial enquanto integravam um grupo de catequistas e compartilhavam de sua missão. Verifica-se que, na maioria dos casos, estes seminaristas conservam durante a formação e depois o desempenho pastoral posterior sua vocação catequética inicial e a cultivam de diversas formas por iniciativa pessoal com muita paixão. Porém, é claro que muitos outros não tiveram esta experiência, entraram no seminário, às vezes sem nem ter participado da catequese e menos ainda ser catequistas. Ou tiveram também uma negativa experiência com relação à catequese. Em todo caso, para uns e também para os outros, a formação catequética é parte da relevante bagagem da teologia pastoral, a qual o seminário deve dar seu lugar e sua importância. Esta formação específica se coloca, então, como formação pastoral específica imprescindível. A exigência de uma formação catequética aos seminaristas foi se impondo lenta e progressivamente depois do concílio. É bom lembrar que em muitos seminários, ao falar de catequese e catequética, a preocupação era somente voltada para a catequese infantil. E aí os futuros padres tinham uma formação muito limitada sobre este aspecto. Esta visão, graças a Deus, tem cedido lugar ao desafio da catequese dos jovens e dos adultos. Uma catequese exigente em seus conteúdos, em seus métodos e, sobretudo, na formação de seus catequistas. É bom lembrar também que a prática pastoral dos seminaristas, salvo exceções, nem sempre é aproveitada adequadamente durante os seus anos de estudo. Não é organizada devidamente e, em muitos casos, até antecipa incompreensões aos estudantes, a quem com frequência são designadas nas paróquias tarefas para as quais ainda não estão preparados, sem que lhes seja dada a devida orientação, o acompanhamento e avaliação. E isso se dá também com a prática catequética, porque muitos seminaristas não podem, em função das exigências acadêmicas, acompanhar a formação doutrinal, metodológica oferecida pela paróquia, pela diocese aos catequistas. Aqui cabe também lembrar que nem sempre a catequética foi dado lugar, oportunidade e assim também garantindo o tempo adequado para uma formação específica dos futuros presbíteros. Nem sempre também, dentro do caminho de formação dos seminaristas, tem a preocupação de fazer uma ligação entre teologia e catequese, e teologia e pastoral, teologia e homilia, estes temas fundamentais que marcam depois a vida de um presbítero. A Pastori Dabo Vobis, no número 59, diz o seguinte, abro aspas, é especialmente importante preparar os futuros sacerdotes para a colaboração com os leigos. Ouçam de bom grado, diz o concílio, os leigos, considerando fraternalmente seus desejos e reconhecendo sua experiência e competência
nos diversos campos da atividade humana, a fim de que, juntamente com eles, possam discernir os sinais dos tempos. Escutar os leigos. Escutar, de modo especial, no âmbito paroquial, os catequistas. Este contato direto com eles que vivenciam, assim, na linha de frente, o trabalho do anúncio do Evangelho, é fundamental também para os seminaristas, não? Saber escutar os leigos e, no meio dos leigos, escutar aqueles que dedicam mais tempo, mais energias para a catequese. Desde o seminário, acho que é importante afastar uma tentação de pensar que, a partir do momento da ordenação sacerdotal, já tenha concluído de vez a sua formação e que não precise mais de formação. Então, desde o seminário, a consciência que esta formação teológica, pastoral, catequética, ela tem que ser continuamente atualizada, que nunca nós conhecemos bastante, estamos perfeitamente preparados para o nosso trabalho. E aqui outro aspecto que merece nosso aprofundamento é a questão do presbítero e a sua formação catequética permanente. Vou citando duas passagens de São Paulo. Antes de tudo, a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Paulo diz a Timóteo: convido a reavivar o dom de Deus que está em você. Tu recebeste um dom, mas tem que reavivá-lo. Pode se apagar, pode até desaparecer. Isso já nos diz como deve ser a preocupação em manter viva em nós esta responsabilidade do anúncio. Tem uma outra passagem de São Paulo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo de 14 a 16. Paulo diz a Timóteo: não descuide o dom da graça que há em você e que lhe foi dado por meio da profecia, juntamente com a imposição das mãos do grupo dos presbíteros. Cuide bem dessas coisas e persevere nelas, a fim de que seu progresso fique manifesto diante de todos. Vigie a si mesmo e ao ensinamento, e seja perseverante. Desse modo, você salvará a si mesmo e a seus ouvintes. Vejam, as palavras do apóstolo Paulo ao bispo Timóteo podem ser aplicadas legitimamente à formação permanente. A formação permanente a qual estão chamados todos os sacerdotes em razão do dom de Deus que receberam com a ordenação sagrada. Elas nos ajudam a entender o conteúdo real e a originalidade inconfundível da formação permanente dos presbíteros. De fato, o povo de Deus é destinatário de sua palavra, em função da qual o presbítero tem uma dívida com a comunidade cristã. Por isso, o presbítero deve exercer de maneira competente a sua tripla missão e, especificamente, a missão profética, que ele desempenha mediante a catequese, a homilia e também a formação de seus agentes leigos. O documento A Pastori da Vobis, número 70, diz que não faltam também razões simplesmente humanas a impulsionar o sacerdote à formação permanente, já que não há profissão, encargo ou trabalho que não exija contínua atualização, se se quer estar em dia e ser eficaz. Por isso, a necessidade de manter o passo com a marcha da história é a outra razão humana que justifica a formação permanente. A formação catequética permanente do presbítero
Então, é concebida como aprofundamento daquela formação que ele recebeu no seminário, enquanto atualiza e amplia conhecimentos e os aplica contando com a experiência que ele vai adquirindo no desempenho pastoral. E levando em conta, sempre como diz a pastora Ida Bovobis, que o próprio exercício do ministério pastoral leva a um contínuo fecundo intercâmbio recíproco entre a vida de fé dos presbíteros e a vida de fé dos fiéis. E todos os membros do povo de Deus podem e devem oferecer uma valiosa ajuda à formação permanente de seus sacerdotes. A Igreja insiste com os presbíteros para que eles exerçam a tarefa formativa dos catequistas como um imperativo pastoral de primeira ordem. E nós podemos ver, constatar, pela experiência, que as paróquias onde tem um padre apaixonado pela catequese, a catequese vai florescendo, vai dando tantos frutos. E é bonito ver padres apaixonados que conseguem também motivar outros padres na sua diocese, na forania, que organizam também momentos para partilhar as diversas experiências e, assim, envolver mais pessoas neste processo de... Estes padres também se preocupam com a própria formação. Então, eles compram livros, assinam revistas de catequese, acompanham, se preocupam mesmo de ficar sempre atualizados. E isso é muito bonito. Eles, lembrados que são os primeiros catequistas da comunidade, mostram um carinho extraordinário com os próprios catequistas, acompanhando a formação, oferecendo espiritualidade, motivando, multiplicando a formação de novos catequistas, motivando também a comunidade a ser a primeira responsável desta grande ação missionária. A formação catequética permanente afasta também os presbíteros daquela frequente tentação de deixa fazer, já que normalmente a catequese é uma das ações pastorais que, de algum modo, persiste na comunidade por esforço dos catequistas leigos, apesar de eventuais ou permanentes descuidos do pároco.